Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Chess aqui. Amiguinhos, vim comentar com vocês hoje sobre a prova do Enem 2023. Hoje é segunda-feira. Eu fiz a prova, né, no lugar de fala, sentadinha na cadeira, lá na faculdade para fazer a prova, etc. E eu vim aqui falar sobre isso, sobre estratégias. E principalmente, um detalhe, como 99% do meu público aqui é colégio técnico, fica nesse vídeo. Presta atenção. Fica nesse vídeo, porque essa prova do Enem aqui, especificamente a matemática dela, vai ser um excelente simulado, né, para Coltechers, Coluners, Cefeters Rio e outros mais. Além de Cefet MG também para o próximo ano, etc. Então, essa prova que está nas minhas mãos é uma excelente prova para você que vai fazer colégio técnico, nono ano, treinar. Vou explicar daqui a pouco todos os motivos, beleza? Então, vamos lá para eu dar as minhas considerações sobre a prova do Enem com lugar de fala, ok? Bem, não é segredo para ninguém que a prova do Enem é cansativa, etc. e tal, todo mundo no planeta Terra já sabe disso. Então, tendo essa consciência, você precisa estudar ao longo do ano com a cabeça do dia da prova, não é? E aí eu vou te explicar como que você faz uma boa prova do Enem e como você se prepara adequadamente para ela também. Primeiro, vamos começar falando da estratégia no dia da prova, que foram estratégias que eu faço. Inclusive, gente, eu anoto aqui, ó, no decorrer da minha fazedura da prova, as minhas estratégias, eu vou contar algumas delas para vocês entenderem a mente do concurseiro que habita em mim, né? Primeiramente, só uma ressalva, eu faço a prova do Enem à toa, né? À toa, assim, é simplesmente para poder trazer novas estratégias para os amiguinhos e para também me encorajar a fazer o curso matemática para o Enem, não é? Porque eu já tenho o curso matemática para os colégios técnicos, para o colégio militar, e eu quero fazer nesse ano de 2024 que se inicia um curso de matemática para o Enem. Então, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, pode me cobrar aqui embaixo. Jéssica, deu o curso do Enem, né? Com as estratégias de resolução rápida para dar tempo de você fazer uma prova do Enem no dia D, na hora H. Não basta saber fazer questões do Enem na sua casa. Você tem que saber fazer as questões do Enem no dia da prova do Enem, na faculdade ou na escola que você se propôs a fazer. Adianta fazer prova e não entregar gabarito? O que adianta você saber fazer questão e não entregar o gabarito certo, né? Esse é meu lema. Então, aqui, nesse momento, estou falando para vocês o motivo pelo qual eu fui fazer a prova do Enem, já para poder me colocar na situação de pressão, para preparar os meus alunos de forma mais adequada. Tá? Então, qual que é a estratégia que eu acho genial para você fazer a prova do Enem? Primeiramente, naquelas primeiras meia hora, diga-se de passagem, pelo amor de Deus, amiguinho, se você vai fazer ou Enem, ou Cefet, ou qualquer colégio, concurso que seja, não seja aquela pessoa que fala assim comigo. Quando eu olhei, faltava meia hora para entregar a prova. Gente, como assim quando eu olhei? Sabe? Porque eu fui fazer a prova ontem, você tem que ir fazer prova com cabeça fria, né? Eu pego a prova, o cara entregou, bateu a sirene para poder começar. Primeira coisa que você vai fazer, tá? Primeira coisa que você vai fazer, olhando as alternativas e o tamanho das questões. Olha isso. Tá, conferindo também se o seu caderno está completo, é óbvio, porque se tiver algum problema no caderno, você tem que pedir para trocar. Beleza. Ok, fiz isso com toda a prova, certo? Aí, isso eu gastei, gente, nem 1 minuto ou 2 para fazer essa inspeção geral. Ver o tamanho das questões. Primeiro, você vai tentar identificar as questões de nível fácil, né? Então, é importante que você tenha essa estratégia de ver as questões menores primeiro. Beleza. Você vai começar por matemática. Escuta o que eu estou te falando. Para com essa mania de fazer prova na ordem que ela foi dada. Comece por matemática. Acabou. Você vai começar por matemática. Porque matemática é a diva soberana das galáxias. Ninguém te dá tanto valor no Enem igual a matemática. A matemática é aquela que fala assim, não, cara, eu vou te dar uma moral. Então, no começo da prova, que você ainda não está com a pressão psicológica do tempo, você vai começar por matemática pelas mais fáceis. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar para as alternativas e o tamanho do texto. E vai começar a fazer as questões pelas que são menores e que não tem nas alternativas, por exemplo, fatorial, raízes e números muito cabulosos que provavelmente vão vir de cálculos maiores ou de raciocínios mais avançados de ensino médio, certo? Por exemplo,
Questões que têm fatorial, em geral, são questões de análise combinatória, que são assuntos do ensino médio que você precisa ler, reler, pensar em todas as exceções, pensar se você está indo para o caminho certo. Então, são questões mais demoradas. Você vai escolher fazer as questões mais fáceis e mais rápidas nas primeiras meia hora de matemática. Então, recapitulando. Cheguei na prova do Enem, recebi o caderno, bateu a sirene, olha tudo. Você vai pegar primeiro matemática e vai despender meia hora, as primeiras meia horas, porque para quem nunca fez a prova, tá, tem um quadro lá e eles colocam de meia e meia hora. E aí você vai selecionar, você vai ser um detetive. Eu vou fazer as questões mais fáceis da prova primeiro. Para de fazer as questões na ordem que foi dada. Você é maluco? Pelo amor de Deus, né? Que inocência é? Você tem quantos anos? 16? Pelo amor de Deus, amiguinho. Cabeça fria, mente de psicopata para fazer prova. Então, olha só como que eu faço. E diga-se de passagem, eu poderia fazer a prova em qualquer ordem, porque para mim isso não seria tão assim perigoso quanto seria para um aluno convencional. Mas mesmo eu, já tendo muita experiência com o Enem, e mesmo sendo uma pessoa que sei um pouquinho de matemática, vou falar que eu sei demais, não, eu sei um pouco de matemática. Eu não faço a prova do Enem em qualquer ordem. Por quê? Autoestima é o que você precisa para fazer prova. Suzana Vieira, entendeu? Se você já começa fazendo a prova pelas questões mais difíceis, você se sente um fracassado e não consegue pensar para fazer as outras. Então, escuta o que eu estou te falando. Por exemplo, a prova baseada no caderno cinza, tá? Eu comecei fazendo ela pela 137, porque está na cara que é fácil. 139. Eu vou só falando assim, a grosso modo. 141, 143, 145, 150, 152, 155, 55, 161, 162, 164, 167, 169, 171, 175, 176 e 180. As que eu julgava mais fáceis, né? Eu devo ter falado aí umas 18 ou 19 questões, sei lá. Mas, no real ali, claro, eu não lembro a ordem certinha que eu fiz, né, gente? Eu fiz um negócio lá, não anotei a ordem. Mas, o que eu quero dizer? Em meia hora, eu fiz 14 questões, tá? E anotei. Tá vendo aqui? Meia hora, eu fiz 14 questões. Por quê? Porque tem gente que fala assim, eu não fico olhando o quadro. Tipo, para mim, esse é o pior tiro no pé que você pode dar. Tá? Você não vai ficar. Você está achando isso da sua casa? Você está esquecendo que no fim do dia, a única coisa que importa nessa prova é o gabarito? Como é que você não vai olhar o quadro para ver o cara apagando? Então, eu sou fria e calculista nesse sentido. Eu estou fazendo a prova, a cada questão que eu faço, eu olho o quadro. Gente, fazer isso aqui ó, no quadro. Você não gasta uma fração de milésimo de segundo. Ok? Então, não venha me falar que, eu vou perder tempo se eu olhar o quadro. Para, né? Para, que eu fui fazer a prova ontem, eu sei do que eu estou falando. Eu não estou falando aqui como uma professora que pega para fazer a prova em casa. Eu faço lá. Então, pronto. Em meia hora, eu fiz 14 questões. Então, isso aqui é um parâmetro ótimo. Se você conseguir fazer cerca de 14 questões em meia hora, você sabe que vai dar tempo de você fazer a prova. Então, você começa a ficar um pouco mais tranquilo. Beleza? O que eu sugiro para alunos? Faça meia hora, tenta fazer em mais de 10 questões de matemática fáceis. É fácil identificar essas questões. São questões que não têm fatorial, que não tem número esquisito no denominador, que não tem raízes, que são de gráfico, de tabela e com textos geralmente pequenos. Suponhamos que você pega uma questão que tem um texto pequeno, como, por exemplo, essa questão do pescador. Tá? Ela é uma questão que tem texto pequeno, mas ela tem vários detalhes. Quando você lê a questão numa leitura rápida, você está vendo que ela está muito detalhada, então provavelmente essa questão não é tão fácil assim. Não é que ela é difícil, a questão é tranquila, mas você vai gastar mais tempo para fazer ela. Então você vai escolher as primeiras questões mais fáceis para fazer na sua primeira meia hora. De matemática. Quando você fizer isso, você vai sentir a autoestima de Suzy Vieira. Beleza? O cara apagou o quadro, meia hora,
você já vai ter que saber a quantidade de questões que você fez. Ai, mas eu vou perder tempo fazendo essa contagem. Você não vai perder tempo. Por quê? À medida que você faz uma questão, você vai pegar a pontinha da caneta, preste muita atenção no que eu vou falar aqui para você, essa é a dica de ouro, a estratégia de milhões. E você vai marcar só na pontinha da bolinha, sem rasura, pelo amor de Deus. Isso vai ser um norte para você fazer a contagem do seu gabarito e também para você não errar na hora de marcar o gabarito. Então, você faz essa continha aqui. Quando o cara pagou lá a primeira meia hora, você já vai conseguir olhar quantas questões que você fez em meia hora. Você acha que eu gastei quantas horas para fazer essa contagem? Uns 15 segundos. Por quê? Eu já vou estrategicamente preparada para o rolê de fazer rápido. Né? Eu não vou ficar assim, virando a página, contando, esqueci de pegar essa, não. Eu pego pelo gabarito. Tá? Então, aqui eu já estou adiantando o meu corre de marcação de gabarito, evitando errar no gabarito, porque com esse método você nunca vai errar no gabarito. Você pode errar uma questão na prova. Eu estou falando de errar ela na hora de passar para o gabarito. Você não erra, tá? E também para facilitar a sua contagem e uma contagem especial que eu vou contar no final aqui. Beleza. Então, fiz meia hora, fiz 14 questões de matemática. Agora, acabou matemática para você, que é aluno que vai fazer para tentar o vestibular sério. Você vai pegar e ir para ciências da natureza. Certo? Então, você tem que se conhecer. Você é melhor em quê? Em biologia? Questões pequenas, certo? Por exemplo, essa questão 101, que falava da anemia, né? Que os antigos colocavam feijão. São questões fáceis que todo mundo no planeta sabe. E são questões de texto pequeno. Então, você vai ler rápido e identificar. Certo? Questões de gráfico também. Por exemplo, gente, não dá, né, cara? Isso aqui não dá. A questão lá do motor, né? Que a pressão era maior quando tinha maior temperatura. Essa questão é assim, 1 minuto você faz ela, gráfico, muito rápida. Etc. e tal. Então, a mesma estratégia para a matemática, você vai fazer para natureza. Só que, para fazer isso, você não pode ser aquela pessoa que começa na primeira e vai. Não, você não vai começar a questão pela primeira e ir. Você começa as questões por aquilo que você sabe que é mais fácil. Eu sei o que é mais fácil para mim. Questões de gráfico, em geral, para todo mundo, são as mais fáceis. Tá? Questões de texto pequeno, como química orgânica, por exemplo, eu não lembro, tá? Não lembro, porque eu não estudo isso. Então, eu não vou começar por questões de química orgânica. Entenderam? Eu pulo as de química orgânica e deixo elas para o final, porque eu vou precisar pensar mais, eu vou precisar tentar resgatar lá da minha adolescência as memórias, etc. Então, vou demorar mais para fazer essas questões. E isso vai abaixar minha autoestima no começo da prova. Então, eu não vou fazer elas no começo. Entendido? Você vai fazer o que é mais fácil no começo. E vai fazer meia hora de natureza. Por quê? A natureza, ela vai descansar seu cérebro de exatas. Então, fazendo meia hora de natureza, você dá aquela relaxada, porque você já foi ali na adrenalina. Matemática dá muita adrenalina, você fica muito assim, né? Deu uma relaxada com os textos de biologia, umas questões de física que é muito conceitual, um grafinho aqui e ali, ou de química que seja, etc., conhecimentos gerais. Deu meia hora. Aí ali você já tem um parâmetro de quantas você fez, se você está ou não no tempo. Se você faz 14 questões fáceis de matemática em meia hora, você faz mais de natureza em meia hora. Por quê? Porque natureza, em geral, as que você vai escolher como mais fáceis, elas não são questão que tem cálculo, que você precisa fazer algo na questão. É ler a questão, entender, ver se tem ambiguidade ou não e marcar a resposta. Então, elas são mais fáceis. Quer dizer, em 1 hora de prova, no total, você já vai ter feito mais de 1/3 da prova. Ou seja, se em 1 hora você faz mais de 1/3, automaticamente no seu cérebro você pensa, poxa, se eu continuar nesse ritmo, em 3 horas eu posso acabar a prova. É claro que você não vai acabar a prova em 3 horas. Por quê? Porque as próximas questões são mais difíceis, mas o seu cérebro te engana para o bem. Ele fala, calma, mana, dá tempo, o tempo é suficiente, vai dar certo. Então, use a primeira hora do Enem para fazer o máximo de questões possíveis, tá bom? Sempre. Fiz uma questão, eu trabalho assim na prova do Enem, Estou com a prova aqui e o gabarito aqui. Fiz essa questão, marquei a bolinha lá embaixo. Fiz essa, marquei o gabarito lá embaixo. Por quê? A toda meia hora eu estou me policiando, tá? A estratégia de sair de humanas e ir para de matemática e ir para ciências da natureza, eu estou dando para vocês, alunos, que vão tentar o vestibular sério. Como eu não fui lá para tentar vestibular sério, eu fui mais para pegar todas as questões de matemática e ver todos os pormenores. Eu fiz a prova de matemática completa primeiro. Marquei ela toda no gabarito primeiro, só depois eu fui para
natureza. Tá? Eu não toquei em natureza enquanto eu não acabei matemática. Você nunca vai fazer isso na sua vida, tá bom? Isso aqui é para adultos que não querem saber demais de vestibular. Eu não estou fazendo a prova do Enem para passar. Mas, outro detalhe, tá bom? Que você tem que ter na hora que você estiver fazendo a prova do Enem, no dia da prova. E isso aí, eu vou falar que é uma técnica que eu uso quando eu faço a prova do Enem, porque, lógico, né, gente? Eu tenho quase certeza. Não quero falar isso, mas parece até meio assim, né? É porque, gente, não adianta você achar que você é professor, que você vai tirar total. Não necessariamente. A gente comete erros que a gente julga idiota na hora da prova, por ler o enunciado mal lido, por esquecer de fazer algum detalhe no cálculo. Por exemplo, eu errei uma questão do Enem, que até agora eu não estou acreditando, que foi uma questão de calcular y do vértice. Gente, a coisa que eu mais faço na vida é comer, dormir, respirar e calcular y do vértice. Eu errei a questão por causa de um detalhe. O A da equação era 1/4. Então, na hora de colocar o delta sobre 4A, como ali já era 1/4, geralmente o A é sempre 1 nas equações, é o vício, né? Eu esqueci de multiplicar por 4 e cortar esse 4, entendeu? Então, eu errei essa questão por palhaçada, né? Então, isso acontece com todo mundo. É por isso que eu falo assim, você quer preparar alguém bem para o Enem? Quer. Então, você tem que fazer a prova do Enem. Ela é muito específica. Ela é a prova mais específica de todas, por causa da questão de fazer a prova do Enem. Não adianta, gente. Não existe isso. Fazer em casa é fácil. O professor sentar na mesa dele e resolver a questão para você é lindo, maravilhoso. O gabarito já saiu, pô. Por exemplo, eu estou fazendo aqui em casa. Eu faço esse erro aí. Aí eu olho no gabarito e vejo que, é porque eu esqueci o 4. Tá. O fato de eu ter esquecido esse 4 faz você errar ela na hora da prova. E na hora de fazer aqui em casa para colocar no YouTube, é óbvio que o professor já está com o gabarito, ele já está ligado. Então, assim, você tem que ter esse senso crítico quando você está fazendo prova, e também muita gente se compara com o professor, é professor inteligentíssimo. Não, o professor, para fazer prova no YouTube, ele já tem o gabarito. Deixa de ser bobo, de achar que as pessoas são perfeitas. Então, por isso que eu falo, eu gosto de fazer a prova do Enem e pôr minha cara a tapa, porque ali é óbvio, é ali que eu vou falar assim, não, a atenção é primordial, não cair ambiguidade é primordial. Então, são todos esses detalhes que você vai ver se você está ou não preparado, né? E, por exemplo, eu, como desculpa, tá? Eu errei algumas questões do Enem, não tirei total, tá? Assim, não saiu o gabarito ainda onde eu saiba, né? O gabarito oficial, mas, enfim. Você erra por não estar familiarizado tanto com o estilo das questões. Eu sou bem familiarizada, mas nesse ano de 2024, 2023, eu não peguei Enem para fazer, né? Eu dei o gás só com colégio técnico. Então, existem alguns detalhes na prova do Enem que fazem você errar por causa do enunciado, entendeu? Então, assim, é sobre isso, tá? Mas é porque eu falo, jogo é jogo, treino é treino. Quando você vai fazer no dia da prova, é diferente de você fazer na sua casa. É óbvio que se eu pegar essa prova do Enem hoje toda, é lógico que eu vou tirar total nela. É claro que eu vou tirar total nela. Em casa, olhando um gabarito. Se eu errar, eu vou ficar calada, eu não vou falar para ninguém, não. Lógico que não. Lembrando que no dia da prova também você tem cerca de 3 minutos e pouco para fazer em média. Ou seja, tudo isso são pontos que você vai fazer. Você tem que fazer elas todas de uma vez só. Tá? E chega uma hora que você está fisicamente cansado e você chuta o balde em algumas questões, certo? E eu chuto o balde, eu acho que quase todo mundo que faz a prova do Enem chuta, e aí é que eu vou falar para você. Como chutar o balde sem ser aquele chute totalmente maluco? Quando eu vou fazendo as questões, eu vou marcando no gabarito ali, já as de matemática que eu tenho certeza, né? E aí eu marco essas questões todas no gabarito e faço a minha contagem. Aí quando chega naquelas 2 ou 3 no final, que você está vendo que tem ambiguidade, que até no seu íntimo você fala, essa questão tem um ponto aqui que ela poderia ser anulada, né? Aí o que você faz? Você pega e vai falar assim, não, agora não tem como não, cara. Estou entre uma e outra aqui, de 3 questões. O que eu faço eu contabilizo as alternativas de letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, né? Por exemplo, aqui, eu já tinha feito isso, tá vendo? Eu tinha colocado, olha, eu marquei 8 da A, 10 da B, 8 da C, 8 da D e 9 da E. Então, naquelas pouquíssimas que eu estava chutando o balde, porque eu já não estava mais aguentando raciocinar, eu estava tipo assim, eu quero ir embora, né? E aí, como diz a Juma, eu quero ir embora para minha casa. Aí, essas questões, eu vou escolher, claro, né? Eu não vou chutar entre todas, é entre 2, tá? Eu vou escolher elas
olhando todas de cima e pensando, eu vou ter que escolher entre a letra A, C e a D, porque o meu gabarito de B e E já está completo. Então, ali, vamos supor que uma das questões eu esteja entre a A e a B. Eu vou marcar a letra A. Aí eu marquei a letra A para ela. Aí suponhamos que na outra eu estivesse entre a A e a C. Eu vou marcar a C, porque a A eu já escolhi para a outra. Gente, isso dá certo? Isso dá certo para pessoas que têm certeza da prova das outras. Você tem que ter muita certeza de todas as questões. Preste atenção. Todas as questões que eu falei ali, eu já tinha relativamente certeza. Claro, eu caí em alguns golpes, escorreguei nessa casca de banana, por exemplo, de um quarto, etc. e tal. Mas, por que eu estou falando isso? E você, quando você tem certeza das outras, dá certo. Porque o Enem, ele é exatamente a mesma quantidade de A's, B's, C's, D's e E's. Então, por exemplo, em 2021, eu fiz a prova, eu errei só uma questão da prova, só uma. Porque as que eu chutei o balde dessa forma, ficando entre duas e escolhendo a alternativa de acordo com o que faltava para completar o gabarito. Tá? Então, assim, é uma questão de... isso aí é matemático, esse chute, digamos assim, né? Mas ele é um chute que vai dar certo só para aquela pessoa que está extremamente bem preparada para quase fechar a prova mesmo. Então, no meu caso, né, claro, dá certo por causa disso. E eu faço isso sempre. Então, se você tiver que chutar, você vai chutar. Então, você não tem direito de falar nada. É um parâmetro para um chute mais consciente. Beleza? Então, é isso. As minhas considerações, no geral, foram essas. A estratégia de fazer a prova. Agora, vamos falar um pouquinho, então, sobre a estratégia de como estudar ao longo do ano. Bem, estudar para o Enem requer uma frieza de você entender que você não vai ficar pegando livro, estudando teoria, fazendo resumo. Matemática para o Enem não é sobre isso. É sobre fazer questões, entender o tipo de texto, as principais ambiguidades que o Enem coloca para você estar imunizado. Então, você precisa, na minha opinião, começar pelos assuntos mais fáceis. Por exemplo, razão e proporção, regra de 3. Essas questões que são só de fazer conta de mais e menos, tem muito no Enem, muito, muito mesmo. Porque o Enem prioriza uma matemática mais cotidiana, né? Aquilo que de fato você faz na vida, no dia a dia. Né? Então, você vai começar por esses assuntos. Fazer listas de questões pelo nível de similaridade entre os assuntos. Então, por exemplo, tem questões do Enem que são muito parecidas, que já caíram em um ano, e que vão cair no outro, e que é a mesma questão, mudou só o enunciado. Então, você tem que estar muito treinado para reconhecer essas questões, para no dia da prova você conseguir, igual eu falei, ir lá e pegar as 14 mais fáceis na primeira meia hora, entendeu? Então, é sobre treinar o seu estudo para o dia da prova. Tá? Quando você estiver fazendo as questões, você tem que fazer elas pelo método mais rápido, parar de encher linguiça, conseguir excluir do texto tudo aquilo que não faz parte do desenvolvimento matemático da questão. Então, é treinando com muitas questões que você vai conseguir isso. Haja visto que o Enem é uma prova que ela prioriza muito o hashtag textão, para ver se o aluno está sabendo contextualizar, ler direito, interpretar texto e etc. Então, você precisa estar muito treinado com relação a isso, né? A saber excluir. Tipo assim, resuma essa questão do Enem em uma frase. É isso que você precisa fazer. Aliás, isso que eu falei aqui é o fundamental. Você tem que traduzir toda a questão do Enem para uma frase. Eu vou tentar resolver essas questões aqui com vocês, traduzindo elas para uma única frase. Tá? Porque aí você exclui todo o texto e todas as distrações do texto. Né? E aí, à medida que você vai progredindo nos assuntos que são mais fáceis, você vai ganhando alicerce, tanto da interpretação de texto, quanto das operações matemáticas, para subir na sua escada e ir pegando questões um pouco mais difíceis ou de assuntos mais polêmicos, como, por exemplo, geometria. Nem achei que as questões de geometria foram difíceis, mas né, é considerado mais difícil para a maioria das pessoas. Então, você vai ver geometria, depois análise combinatória, depois funções trigonométricas, depois esses assuntos que são mais de ensino médio, você deixa para ver depois. Esse ano, a prova do Enem foi de 95% ensino fundamental. Nos outros anos, fazendo uma estatística aqui, vozes da minha cabeça pela minha experiência, deve ser cerca de 70%. Então, olha só, gente, o TRI valoriza muito aquilo que é fácil. Então, você tem que estar muito bom no arroz com feijão para depois ir para a carne e para as outras coisas da prova, entendeu? Então, faça bem feito aquilo que é o que vai cair mais.
que você vai conseguir uma nota muito, muito boa pelo TRI. Lembrando que esse sistema de correção do TRI, ele valoriza o que é mais fácil e ele desvaloriza um pouco, digamos assim, o que é mais difícil. Então, você tem que estar muito bom nos assuntos fáceis do Enem, tá bom? E, claro, tente estudar com um professor que já te prepara para o dia da prova. Por quê? Fazer questões é muito fácil quando você está na sua casa, tranquilo. Mas você tem que tentar ter essa estratégia de o menos é mais. Tem que ser minimalista para fazer a prova do Enem. Tem que ser frio, tem que ser calculista. Tem que ser com uma pessoa que te dá estratégia de cálculo rápida, que já tira todas as ambiguidades, já te mostra essas possíveis ambiguidades, né? No texto, eu já vou falando, olha, tá vendo que isso poderia dar um BO aqui? A pessoa tem que tentar enxergar de forma ampla. Enxerga as coisas do terceiro andar, né? Você não pode ficar com cabresto, assim, igual, né? Igual bicho, um cabresto, você não faz assim para o lado. Você tem que ter uma visão ampla para fazer a prova e ir bem. Até nisso que eu falei para você, ó, fez uma questão, olho no quadro. Fiz outra questão, olho no quadro. Como assim? Você faz as questões e nunca olha para lá para ver quanto tempo você está gastando. Você está maluco? Você está doido? Isso não faz você gastar tempo nenhum se você tiver estratégia. Então, é sobre ter estratégia, tá bom? Se você quer passar num curso mais concorrido, você não acha que só saber fazer questões do Enem na sua casa é suficiente, não. Você tem que ter uma estratégia de guerra para fazer a prova. Inclusive, se você é aluno que ano que vem vai para o primeiro ano, ou está no primeiro ou segundo ano, considere sempre fazer o Enem como treineiro, tá bom? Faça o Enem, você não vai perder nada em fazer o Enem. Sempre faça como treineiro para você colocar em prática aí essas estratégias de tentar resolver mais rápido, fazer o que é mais fácil, saber identificar, entendeu? Para no dia que você for fazer oficialmente o Enem, que é o dia mesmo ali da sua vaga, você já está preparado, beleza? Olha, no mais é isso. Eu desejo que todos vocês que tenham feito a prova tenham boa sorte, né? Igual eu falei para vocês, eu faço a prova só por fazer, mas sempre que você for fazer uma prova, faça essa prova com a intenção de tirar a melhor nota possível, tá bom? Porque você não sabe se amanhã você vai tentar um concurso público, se na sua empresa vai ter uma prova para você subir de cargo. Então, sempre faça todas as provas que você for fazer na vida com seriedade, tentando tirar a melhor nota possível. Não fica pensando, eu estou cansada, eu quero ir embora. Abdica disso. Tenta concentrar. Você fala, não, é só 5 horas. São só 5 horas que eu tenho que ficar aqui. Então, tipo assim, cara, depois você vai, faz seu corre, entendeu? Mas naquele momento ali da sua prova, esquece o mundo. Se dedique a ela, única e exclusivamente. Beleza? Então é isso, amiguinhos. Vejo vocês aqui nas resoluções, que eu vou tentar trazer de forma mais estratégica, mais enxuta, mais minimalista possível, para você já treinar o seu raciocínio quando você for fazer a prova do Enem. Beleza? Então, let's bora.